Em São Paulo, novo teste pode detectar a dengue em até 25 minutos. Em Goiás, caminhonete capota, passageiro é lançado e motorista bêbado sai andando. Chuva inunda centro cirúrgico de Hospital do Estado recém-reformado no Rio. Dilma antecipa a redução de despesas e limita gastos dos ministérios, mas o corte definitivo deve passar dos 100 bi. Na série especial, a coragem dos policiais que negociam com criminosos de arma na mão. A senhora acabou de falar que confia em mim. Boa noite. Uma imagem que retrata a crise na saúde do Rio de Janeiro. Um centro cirúrgico recém-inaugurado e que custou 4 milhões de reais é inundado pela água suja. Entre baldes e goteiras, os médicos operam um paciente. É o retrato da decadência de um dos mais ricos estados do país. Os baldes não dão vazão à água que desce do ar-condicionado. Parece até uma cachoeira que inunda o centro cirúrgico e também avança sobre o corredor. As imagens foram gravadas no Hospital Universitário Pedro Ernesto, na zona norte do Rio, e mostram o resultado dos estragos da chuva no fim de semana. Tudo entornando, as pessoas desesperadas, correndo para um lado para o outro, né? As pessoas sendo operadas ali no meio daquela bagunça, o reboco caiu e não era água limpa, não, era água suja mesmo. Agora a sala passará por uma desinfecção e só será reaberta para cirurgias na próxima semana. Os vídeos serão encaminhados ao Ministério Público pelo Sindicato dos Médicos. Depois de uma reforma que começou em 2010, o centro cirúrgico foi reinaugurado há 2 meses. As obras custaram 4 milhões de reais para o Estado. Essas imagens, elas refletem, na minha opinião, a incompetência, a negligência da administração pública em lidar com uma obra, com algo que diz respeito à administração pública. Enquanto o centro cirúrgico está interditado, do lado de fora, os funcionários terceirizados do hospital protestam contra a falta de salários desde dezembro. A crise financeira forçou o Estado a resgatar o dinheiro de depósitos judiciais. O valor de quase 7 bilhões de reais era uma reserva para pagar processos na justiça. Para especialistas, essa medida é perigosa, porque ao utilizar esse fundo, o governo pode estar criando no futuro um rombo aos cofres públicos. Este economista classifica como preocupante o cenário econômico do Rio. Vivemos um estado de pré-colapso financeiro no Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro tem que se reinventar, tem que ter um banho de gestão e cortar despesas. A época da bonança acabou. E o estado de São Paulo, que teve quase metade dos casos de dengue no país ano passado, deu início agora a uma nova etapa no combate à doença. Agora, serviços de saúde da capital vão oferecer um teste rápido para a dengue. O Exército também entrou na luta contra o mosquito Aedes aegypti. No quartel, tropa de prontidão, militares treinados para procurar focos do mosquito da dengue. O trabalho é feito em duplas, com agentes de saúde de porta em porta. Os principais alvos são as regiões que registraram mais casos da doença no ano passado. Nesta casa, o agente alerta os moradores. Tem potencial de virar um criador. Como? Se deixar muito tempo a água, ele pode ser um futuro criador. E logo, ele encontra o pior. Porque deve ter deixado aberto o mosquito da dengue, conseguiu colocar os ovos aí. O perigo se repete em outras casas. Acabou acumulando água e tem larva. Tá cheio de larvinha. Tá cheio de larvinha pulando. Ó. Assustei, que eu não achava que ia encontrar nada não, que a gente tem que estar olhando, né? Além da orientação aos moradores, uma outra estratégia a partir de agora na capital paulista para combater o avanço da dengue é o diagnóstico mais rápido. Nas unidades de saúde da prefeitura, pacientes com sintomas da doença são submetidos a um novo tipo de teste. É um kit para exame de sangue. Em até 25 minutos, sai a confirmação. Os resultados vão guiar as visitas aos bairros onde o risco é maior. Aquilo que demorava 20 a 30 dias para um agente ir na casa da pessoa bloquear a transmissão, pode ser feito de imediato agora com teste rápido. Se a atenção nas casas é fundamental, o poder público também não pode facilitar. O que dizer do mosquito da dengue no Palácio do Planalto? Ou nesta área da Prefeitura de Osasco, na Grande São Paulo. É um depósito de carros oficiais que não rodam mais. O desafio este ano, em todo o país, é evitar uma nova epidemia. No ano passado, mais de 800 brasileiros morreram de dengue. Com essa união de forças, nós
tenhamos uma diminuição importante da infestação do Aedes e que não tenhamos essa epidemia que seria esperada se mantivesse as mesmas condições, sem ação extra desse grupo de pessoas. A Prefeitura de Osasco disse que a região que você viu na reportagem é monitorada e que agentes de saúde jogam larvicidas no local para matar o mosquito. Já em Brasília, a Secretaria de Governo disse que não pode responder porque não tem confirmação de que o mosquito no Palácio do Planalto era mesmo o da dengue. O SUS abriu uma consulta pública sobre a entrega de 2 novos anticoncepcionais de longo prazo para adolescentes. A ideia é evitar um problema recorrente entre jovens de 15 a 19 anos. Esquecer de tomar o remédio. Os dias de contar estes comprimidos podem estar contados para as adolescentes. Pelo menos é o que pretende a proposta que está em discussão no governo. Uma consulta pública analisa a distribuição no SUS de 2 novos métodos contraceptivos para jovens entre 15 e 19 anos. São implantes que liberam pequenas doses diárias de hormônio. A Maria Cristina é mãe de uma menina e aprova a ideia. Na hora eles não pensam em nada, às vezes nem camisinha eles lembram. Vão lembrar de tomar uma pílula. A principal vantagem desses 2 métodos, segundo os especialistas, é que eles oferecem proteção de longo prazo para evitar a gravidez indesejada. O implante subcutâneo pode ser usado durante 3 anos. Já o intrauterino tem duração de 5 anos. Portanto, não há risco da adolescente esquecer de fazer o uso do contraceptivo, o que é muito frequente entre as meninas que tomam a pílula oral. A Giovana e a Yasmin contam que esse é um problema recorrente na turma. E elas esquecem de tomar, que elas colocam no celular, que às vezes não tomam no horário certo. Vai viajar, esquece, sabe? Depois fica preocupada. Esta ginecologista explica que os implantes são também mais seguros. Essas pílulas combinadas a longo prazo, elas têm risco aumentado com a trombose. Então, se a gente sabe que essa população ela vai usar a pílula 15 anos, 20 anos... existe uma preocupação, né? O implante não. A Organização Mundial da Saúde também recomenda. 75% das meninas, das jovens que se engravidam nesse período abandonam a escola. A família inteira acaba sendo prejudicada. E esse é o medo da Célia, mãe da Giovana. Porque não estou preparada para ser vó com uma menina de 16 anos. O ex-homem forte do Banco do Vaticano foi condenado pela justiça italiana a 2 anos de prisão por calúnia. O juiz, no entanto, decidiu pela suspensão condicional da sentença, o que, na prática, significa que Nunzio Scarano não vai cumprir a pena. O Monsenhor ainda foi inocentado do crime de corrupção e evasão de divisas por falta de provas. Scarano era acusado de tentar contrabandear 20 milhões de euros não declarados da Suíça para a Itália, num jatinho particular. Ele teria recebido a ajuda de um agente do Serviço Secreto Italiano e de um corretor financeiro, que são julgados separadamente. O religioso acabou condenado por ter dado declarações falsas sobre um dos réus. Nunzio Scarano ainda responde pelo crime de lavagem de dinheiro num tribunal de Salerno. Ele teria usado suas contas do Banco do Vaticano para movimentar milhões de euros em doações falsas. Irã acusa os Estados Unidos de aplicarem sanções ilegítimas sobre o programa de mísseis balísticos. O país garantiu que vai continuar a desenvolver o sistema de defesa. As proibições impostas pelo governo americano incidem sobre 11 companhias e indivíduos iranianos que teriam fornecido tecnologia aos testes, feitos em outubro do ano passado. Eles seriam uma violação à resolução da ONU. A medida foi anunciada só depois da libertação de presos norte-americanos que estavam no Irã, entre eles o jornalista do Washington Post, Jason Rezaian. A relação dos 2 países havia melhorado após o acordo nuclear, que aliviou embargos impostos a Teherã. Numa nova fase do processo, o presidente do Irã se encontrou hoje com o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica. Novo atentado aumenta tensão na Cisjordânia. Herbert Moraes. Foi o segundo ataque contra mulheres em menos de 24 horas. Um jovem palestino esfaqueou uma grávida num assentamento. A vítima foi levada ao hospital, mas ela e o bebê estão fora de perigo.
o terrorista foi baleado pelas forças de segurança. Em Jerusalém, mais de 1.500 pessoas acompanharam o enterro de Dafna Meir, morta ontem a facadas na porta de casa. O suspeito está foragido. Nevasca causa transtornos no Japão. Cíntia Godoy. Pelo menos 250 pessoas ficaram feridas e quase 200 voos foram cancelados. A pista escorregadia provocou acidentes e muitas estradas foram fechadas. Em algumas partes de Tóquio, houve queda de energia elétrica. O atraso nas linhas de trem causou tumulto nas estações. A presidente Dilma baixou um decreto que limita de imediato os gastos do governo. O corte definitivo, cerca de 100 bilhões de reais, só depois do carnaval. A decisão saiu horas antes do ministro da Fazenda viajar para um fórum econômico mundial na Suíça. Antes do embarque para a Europa, o ministro Nelson Barbosa se reuniu com a presidente Dilma Rousseff para definir o decreto que limita gastos dos ministérios e outros órgãos do governo a 1/12 da sua previsão orçamentária para este ano. O teto de todo o executivo fica restrito a pouco mais de 11 bilhões de reais por mês. A medida é preventiva até o corte definitivo, que deve ser anunciado até 12 de fevereiro. Aí sim o corte vai ser fundo, mais de 100 bilhões de reais sobre a proposta aprovada pelo Congresso, segundo estimativa do próprio relator do orçamento, o deputado Ricardo Barros. A medida de hoje, além de frear já as despesas, sinaliza para o mercado que o ajuste é para valer. E funciona também como uma espécie de cartão de visitas para o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, que decolou hoje para uma missão especial. Barbosa entrou e saiu do ministério sem conversar com a imprensa. Gente, eu não falo na portaria, eu acho que já avisaram vocês. Mas tem discurso pronto para empresários e economistas reunidos no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O ministro representará a presidente Dilma no encontro. Nelson Barbosa tem reuniões marcadas com Christine Lagarde, diretora-gerente do FMI, e com o novo colega da Argentina, Alfonso Prat-Gay. O desafio de Barbosa será convencer dirigentes de 40 das maiores empresas mundiais e a comunidade internacional de que o Brasil é um destino confiável para investimentos e que o país vencerá a crise em pouco tempo. O ex-diretor de engenharia da Petrobras, Renato Duque, foi denunciado pelo Ministério Público pela 8ª vez. Agora, Duque é acusado de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A Força-Tarefa da Lava Jato pede que o ex-diretor devolva aos cofres da estatal 80 milhões de reais. Um outro ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, disse na Operação Lava Jato que cerca de 50 milhões de reais desviados foram usados na campanha de reeleição do ex-presidente Lula. Segundo Nestor Cerveró, o dinheiro usado na campanha de Lula em 2006 teria saído de uma transação de 300 milhões de dólares para a compra de blocos de petróleo na África. A revelação feita pelo Valor Econômico aponta que a negociação teria sido conduzida pelo ministro Antônio Palocci e o governo angolano. Cerveró teria dito que soube da propina por meio de Manuel Domingos Vicente, vice-presidente que já foi do Conselho de Administração da petrolífera angolana, a Sonangol. Relata que Manuel foi explícito ao afirmar que entre 40 e 50 milhões de reais retornaram ao Brasil como propina para financiar a campanha presidencial do PT. A autoridade angolana teria justificado a propina ao dizer: porque nós somos homens do partido, temos que atender às determinações do partido. As informações teriam sido repassadas aos investigadores antes de Cerveró fechar acordo de delação premiada em novembro. Apesar de ter relatado a propina, o ex-diretor da Petrobras não explica como o dinheiro teria retornado ao Brasil para abastecer o suposto Caixa 2. Em outro trecho da delação divulgado hoje pelo Estado de São Paulo, Cerveró confirma que ele e o lobista Fernando Baiano receberam cada um 300 mil dólares em propina na venda da transportadora de eletricidade argentina Transener. Fernando Baiano já tinha relatado o negócio em depoimentos e apontou como possíveis beneficiários da negociação os políticos do PMDB, Jader Barbalho, Renan Calheiros, Aníbal Gomes e Silas Rondô.
Em nota, o Instituto Lula disse que o ex-presidente não tem qualquer ligação com o relato de Nestor Cerveró, que Lula não é investigado na Lava Jato e que sempre agiu de acordo com a lei durante e depois de seus 2 mandatos. E na operação Zelotes da Polícia Federal, foi presa hoje à tarde em São Paulo a empresária Cristina Maltoni. Ela é mulher e sócia do lobista Mauro Marcondes Machado, que está preso em Brasília. Os dois são suspeitos de pagamento de propina para aprovar medidas provisórias de incentivos fiscais a montadoras de veículos. O advogado da empresária diz que vai pedir um habeas corpus. A seguir, mais uma cidade mineira decreta estado de emergência por causa da chuva. E ainda hoje, na nossa série especial, os policiais negociadores. Eles tentam convencer criminosos a se entregar e muitas vezes a vida dos reféns depende desse trabalho. Sabará é a 3ª cidade mineira em estado de emergência por causa da chuva. São milhares de desabrigados e muitos estragos por todo o estado. Rafaela teve que sair às pressas para não morrer. Puxei minhas crianças e pulei elas pela janela, mandei-as correr e passei a mão na sacola de documento, a gente saiu correndo. Essa é uma das 26 famílias que ficaram desabrigadas depois de um deslizamento de terra em Sabará, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Nós temos diversos bairros aqui, que a cidade toda é íngreme, é muito acentuado e tudo alto risco. Além de Sabará, outras 2 cidades decretaram situação de emergência, Itaiomi e Palma. Na capital, a chuva derrubou árvores que interditaram ruas e avenidas. Lambari, no sul de Minas, foi invadida pelas águas do Rio Verde. Casas e lojas ficaram alagadas. Eu perdi tudo, freezer, geladeira, aparelho de som, micro-ondas. A BR-460, que liga o município a Carmo de Minas, segue interditada. A boa notícia é que com a forte chuva que tem caído no estado, aumentou o nível dos reservatórios. Em 2 dias, o sistema Paraupeba, responsável pelo abastecimento de água da capital e parte da região metropolitana, subiu 6%. Nós tivemos realmente um fim de semana bastante bom do ponto de vista da pluviometria, mas nós ainda estamos com o nível dos reservatórios muito baixos comparativamente ao que historicamente se observava nessa mesma época do ano. A semana terá tempo seco e abafado entre a região sul, parte de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Amanhã a temperatura chega aos 36 graus em Porto Alegre e 32 em Campo Grande. Continua chovendo forte do norte ao interior do Nordeste. Algumas cidades, entre Bahia e Tocantins, podem receber em um dia o volume de água esperado para 2 semanas. No Sudeste e no Centro-Oeste também há risco de temporais, desde Mato Grosso até o Rio de Janeiro, por causa de um corredor de umidade da Amazônia. O ar seco deixa muitas cidades em estado de alerta no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, o tempo continua firme. O dia amanhece frio, com 17 graus e a máxima é de 26. Em Brasília, faz 27. Em São Luís, 31 graus. Em Belo Horizonte, ainda alerta para chuva forte e a máxima é de 25. O levantamento revela que um grupo de 62 bilionários possui a mesma riqueza que metade da população mundial. Juntos, eles acumulam um patrimônio estimado em mais de 1 trilhão e 700 bilhões de dólares. Na lista dos mais ricos estão 2 brasileiros, Jorge Paulo Lemann e Joseph Safra. O estudo feito pela ONG britânica Oxfam revela ainda que a desigualdade social aumentou nos últimos anos. A ONG vai pedir no Fórum Econômico Mundial de Davos que políticos e empresários ajudem a reverter esse quadro. Uma briga generalizada entre torcedores do São Paulo e a Guarda Municipal de Mogi das Cruzes marcou esse fim de semana na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A confusão começou porque havia muita gente tentando entrar no estádio. Para o zelador do estádio, sobrou uma luxação no braço. Para a prefeitura, R$50 mil de prejuízo. E aqui estão alguns objetos que foram recolhidos pelo pessoal da limpeza logo depois da confusão e que se tornaram armas nas mãos dos vândalos. Olha só, pedaços de corrimão, de madeira com pregos, muitas pedras e até uma muleta. Nesta imagem dá para ver a muleta sendo usada. Vários integrantes de uma torcida organizada do São Paulo agrediram homens e mulheres da Guarda Municipal para tentar entrar à força no estádio. Famílias que estavam nas arquibancadas se tornaram vítimas do gás de pimenta. Segundo o secretário de Segurança de Mogi das Cruzes, não cabia mais ninguém.
Na tentativa de evitar a invasão, levou uma pedrada na cabeça. Esse grupo, desde o início, ele estava com esse espírito mesmo de briga, um espírito de confronto, né? O São Paulo vinha jogando na Arena Barueri, com capacidade para mais de 30 mil pessoas. Em nota, a Federação Paulista de Futebol, que mudou o local do jogo, disse que o estádio de Mogi das Cruzes foi reinaugurado há pouco tempo, com condições para sediar a partida. Segundo a Secretaria de Segurança do Estado, 12 guardas municipais e um policial militar ficaram feridos e apenas um torcedor foi preso. Em nota, informou ainda que vai requisitar as imagens para identificar os responsáveis. O São Paulo venceu o Rondonópolis por 4-0 e agora enfrenta o Flamengo em Barueri. Diego Lugano foi apresentado oficialmente no São Paulo. O jogador sabe que é a esperança do torcedor e disse que não veio a passeio. Aos 35 anos, Lugano recebeu de volta a camisa número 5. Depois de 10 anos, não se esqueceu das cobranças do torcedor por títulos que o São Paulo não ganha desde 2012. Eu não vim aqui a passear, eu venho a defender meu prestígio, eu venho a tentar corresponder a todo este povo que confia em mim